Imagine um homem cujo nome ecoaria através dos séculos, não apenas por suas previsões enigmáticas, mas pela própria trajetória que o moldou. Michel de Nostredame, conhecido hoje como Nostradamus, veio ao mundo em 1503, provavelmente nos últimos dias de dezembro, na ensolarada Provence, sul da França. As fontes divergem se foi no dia 14 ou 21, mas a pequena cidade de Saint-Rémy de Provence testemunhou o nascimento daquele que se tornaria uma das figuras mais fascinantes da história. Seu pai, Jaumet ou Jacques de Nostredame, era um tabelião a serviço do governo local, enquanto sua mãe, René, descendia de uma família com raízes profundas na medicina. Seu avô, Pierre de Saint-Rémy, era um médico respeitado na região. Em uma época em que registros eram precários e a mortalidade infantil alta, os Nostredame criavam pelo menos 9 filhos, número que, embora incerto, reflete os desafios de uma sociedade em constante transformação. Mas havia algo mais intrigante por trás dessa família. Suspeita-se que suas origens fossem judias. Num período em que a perseguição aos judeus na Europa atingia níveis brutais com expulsões em massa ou conversões forçadas ao cristianismo, os ancestrais de Michel enfrentaram um dilema cruel. A França, com seu poder central ainda frágil, permitia certa flexibilidade nas províncias, mas a pressão era inevitável. Foi assim que no século XV seu bisavô, Crescas, um agiota em Avignon, decidiu abraçar o catolicismo, adotando o nome Pierre e o sobrenome Nostredame, Nossa Senhora, em homenagem à festa religiosa do dia 25 de março, quando se converteu. Essa herança judia pode ter deixado marcas profundas em Michel. Afinal, a tradição mística judaica, especialmente a Cabala, florescia na Península Ibérica e no sul da França desde os séculos XII e XIII. Tratava-se de um conhecimento esotérico, repleto de simbolismos e interpretações apocalípticas, como as encontradas no Zohar, texto central dessa corrente. Não é à toa que estudiosos enxergam na obra posterior de Nostradamus a influência desse legado, uma linguagem cheia de enigmas, onde o divino e o terreno se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Sua infância, no entanto, permanece um mistério. Há quem sugira que ele tenha sido instruído pelo avô materno, mas a teoria não se sustenta. Pierre de Saint-Rémy faleceu quando Michel ainda era um bebê. O que se sabe é que aos 14 anos, em 1518, o jovem ingressou na Universidade de Avignon, uma das mais antigas da França, fundada em 1303. Lá, ele mergulhou nos estudos das artes liberais dominadas pela retórica, lógica e obras clássicas de Aristóteles e Cícero. Mas o destino interveio. Uma epidemia de peste bubônica assolou o sul do país, forçando o fechamento da instituição. Como era comum na época, quem podia fugia das cidades superpovoadas, onde a doença se alastrava com facilidade. Esse revés, porém, se transformou em oportunidade. Livre dos muros acadêmicos, Michel embarcou em viagens pela Europa Ocidental, período em que, segundo indícios, começou a forjar seu ofício como médico, não em salões universitários, mas na prática cotidiana, entre remédios caseiros e saberes populares. Os registros são escassos, mas o contexto da medicina no século XVI revela muito, uma era em que a ciência ainda engatinhava, e os tratamentos se baseavam em teorias ultrapassadas como a sangria, herdada de Galeno, que supostamente equilibrava os humores do corpo. Sem antibióticos, vacinas ou conhecimentos avançados, até doenças simples podiam ser fatais. Assim, o que Michel aprendeu naquele tempo era uma mistura de empirismo, superstição e uma pitada de sorte. Na segunda metade da década de 1520, ele já atuava como boticário no sul da França. Ambicioso, em 1529 decidiu aprofundar seus estudos na prestigiosa Universidade de Montpellier, berço de uma das escolas de medicina mais antigas da Europa, fundada no século XII. Mas seu passado o trairia, ao descobrirem que ele havia exercido um ofício manual, algo proibido para os estudantes. Numa época em que as universidades eram redutos da elite, as autoridades o expulsaram em questão de semanas. Um documento no arquivo da instituição ainda guarda o registro dessa decisão abrupta, um episódio que, ironicamente, apenas reforçaria o caráter singular de sua trajetória. O que poderia ter sido um revés devastador, a expulsão de Montpellier, aos 25 anos, transformou-se, na verdade, no catalisador de uma carreira tão improvável quanto brilhante. Em vez de se render à humilhação, Nostradamus, ainda então conhecido como Michel de Nostredame, converteu a rejeição em combustível. Nos anos que se seguiram, enquanto a Europa ainda tremia sob o espectro da peste, ele se reinventou.
não como um médico convencional preso aos dogmas das universidades, mas como um médico da peste àqueles corajosos ou temerários que enfrentavam a doença onde ela mais graçava. E a peste, essa sombra que nunca abandonou o continente, ofereceu-lhe um palco. Embora o flagelo da morte negra do século XIV tivesse ceifado 1/3 da população europeia, a bactéria Yersinia pestis não desaparecera. Pelo contrário, ressurgia em ondas, especialmente no sul da França, onde as rotas comerciais entre Itália e o norte da Europa funcionavam como veias por onde o contágio se espalhava. Nostradamus conhecia bem esse cenário. Já o testemunhara em Avignon na década de 1510, quando a cidade fora fechada por surtos. Agora, nos anos 1530, ele não era mais um espectador, era um combatente. Seus métodos, porém, destoavam radicalmente da maioria. Enquanto colegas insistiam em sangrias, prática que, na melhor das hipóteses, enfraquecia os doentes e, na pior, os matava, Nostradamus prescrevia algo revolucionário para a época: higiene. Suas famosas pílulas de rosa, uma mistura de pétalas, serragem de cipreste, cravo, cálamo e aloés, eram, na verdade, um placebo elaborado. O verdadeiro poder de sua abordagem residia em medidas que hoje nos parecem óbvias, mas que no século XVI beiravam a heresia científica: isolar os doentes, enterrar os mortos com urgência, lavar superfícies contaminadas e, acima de tudo, evitar o ar viciado dos ambientes fechados. Ele até mesmo desdenhava das máscaras de bico de pássaro, cheias de ervas, usadas por outros médicos da peste. Para ele, o ar puro era o melhor antídoto. Os resultados falavam por si. Entre 1530 e 1535, sua fama se espalhou como um incêndio por Provença. Cidades assoladas pela peste o chamavam não como último recurso, mas como primeira esperança. Quando o flagelo atingiu Aix-en-Provence no final da década, as autoridades locais não apenas o contrataram como, após conter a epidemia, lhe concederam uma pensão vitalícia, um reconhecimento raro para alguém tão jovem e de origem modesta. Nostradamus, aos 30 anos, já era um homem independente cortejado por comunidades desesperadas e, o mais importante, livre das amarras acadêmicas que o haviam rejeitado. Mas a vida, como ele bem sabia, era tão imprevisível quanto as epidemias que combatia. Em 1531, aceitou o convite de Júlio César Scaligero, um médico e erudito italiano estabelecido em Agen, no sudoeste da França. Ali casou-se com uma mulher local, possivelmente Ariete de Encos, e em pouco tempo teve 2 filhos. O destino, porém, lhe reservara uma ironia cruel. Em 1534, a mesma peste que ele desafiava ceifou sua esposa e seus 2 meninos. Alguns biógrafos sugerem que foi essa dor que o impeliu a aprofundar seus estudos sobre a doença, como se cada vida salva daí em diante fosse uma vingança contra o micróbio que lhe roubara a família. Agen também lhe ofereceu algo além da tragédia: acesso ao círculo intelectual de Scaligero, um homem cuja erudição era tão temida quanto admirada. O italiano havia travado debates públicos com Erasmo de Roterdã, o maior intelectual da Europa na época, e sua biblioteca era um tesouro de manuscritos raros. Embora não saibamos exatamente quais obras Nostradamus devorou ali, é impossível não imaginar que aquelas páginas, repletas de alquimia, astrologia e medicina antiga, tenham semeado as ideias que mais tarde floresceriam em suas profecias. Mas o século XVI não perdoava os espíritos livres. Em 1538, um golpe inesperado quase pôs fim a tudo. Nostradamus foi acusado de heresia. Na França da Reforma Protestante, onde as fogueiras da Inquisição ainda ardiam, essa era uma sentença que poderia custar-lhe a vida. Prudente, ele não compareceu ao julgamento. Passou anos em fuga, ora escondido nas províncias francesas, ora refugiado na Itália, onde teceu contatos com os impressores de Veneza, a capital editorial da Europa. Foi ali, entre as prensas e os intelectuais, que ele começou a vislumbrar um novo caminho, não mais como médico itinerante, mas como autor. Quando voltou à França na metade da década de 1540, a peste o aguardava novamente, desta vez em Marsella. Mais uma vez, suas medidas sanitárias provaram sua eficácia. Mas algo havia mudado. Nostradamus já não era apenas um pragmático da medicina. Aos 40 anos casou-se pela segunda vez, agora com Anne Ponsardi, uma viúva abastada de Salon de Provence. Com ela formaria uma nova família, 3 filhos e 3 filhas, e graças à sua fortuna e às pensões acumuladas, finalmente poderia se dedicar ao que sempre o fascinara: escrever. O ano de 1550 marcou o início de sua carreira literária com um golpe de gênio.
Em vez de um tratado médico ou um manual de alquimia, lançou um almanaque, aqueles pequenos livretos de 8, 16 ou 32 páginas que inundavam as feiras europeias, baratos o suficiente para serem acessíveis, mas valiosos o bastante para serem colecionados. Seu primeiro trabalho, repleto de previsões astrológicas, trazia uma novidade na capa: o nome Nostradamus, versão latinizada de Nostredame. Não era apenas uma assinatura, era uma marca. O sucesso foi imediato. Os almanaques vendiam como pão quente, e Nostradamus passou a publicá-los anualmente. Hoje poucos exemplares sobrevivem vítimas do tempo e do descaso, mas eles revelam uma verdade crucial. Antes de se tornar o profeta das centúrias, ele foi um best-seller de seu tempo, um homem que soube transformar o mistério em negócio e a ciência em espetáculo. E era apenas o começo. Mas o que verdadeiramente cativou a imaginação de uma era e das eras seguintes, não foram os almanaques, e sim a engenhosa arquitetura de suas profecias. Os 4 versos que o tornariam lendário já estavam sendo forjados em segredo, enquanto o público devorava suas previsões anuais. Cada almanaque trazia 12 quatras, poemas de 4 linhas que, sob a aparência de rimas inocentes, escondiam um jogo de sombras, linguagens esotéricas, metáforas labirínticas e uma ambiguidade calculada. Não era mera poesia, era um código. Um código que ao mesmo tempo fascinava e desafiava o leitor do século XVI, ávido por decifrar os desígnios divinos entrelaçados nas entrelinhas. E aqui residia o gênio de Nostradamus, a arte de ser tudo para todos. Seus versos não impunham uma única verdade, antes ofereciam um espelho em que cada época, cada crise, cada medo coletivo poderia se refletir. Quando as liteiras forem viradas pelo turbilhão e os rostos cobertos por mantos, a nova república será perturbada por seu povo. Nesse tempo, os vermelhos e os brancos governarão errado. Quem eram os vermelhos? Quem os brancos? Uma guerra civil? Uma revolta de classes? Uma profecia sobre a França de seu tempo? Ou sobre revoluções ainda por vir? A beleza e o poder estava justamente aí, na capacidade de cada geração preencher os vazios com seus próprios fantasmas. Não demorou para que ele percebesse que havia encontrado uma fórmula imparável. Se os almanaques vendiam um livro de profecias eternas, desvinculadas de anos específicos, livres para serem aplicadas a qualquer momento da história, seria um legado. E assim, enquanto a Europa ardia em guerras de religião e impérios se desmoronavam, Nostradamus trabalhava em silêncio em seu magnum opus, As Centúrias. Não um simples conjunto de previsões, mas uma enciclopédia do caos futuro, onde 942 quatras teceriam um tapete de sangue, traições e catástrofes que se estenderia por séculos. O primeiro volume, Le Première Century, surgiu em 1555, em Lyon, não por acaso, uma cidade pulsante de impressores, comerciantes e intelectuais. Mas aqueles 353 quatras iniciais, acompanhados de um prefácio enigmático, eram apenas a ponta do iceberg. Nostradamus sabia que estava construindo algo maior que ele mesmo. Cada verso era uma semente plantada no tempo, destinada a germinar em mãos de reis, conspiradores e, mais tarde, de uma humanidade obcecada por decifrar seu próprio destino. E que destino era aquele? Seus quatras não se limitavam aos salões da nobreza francesa ou aos campos de batalha da Europa. Eles voavam além, citavam Chipre traída pelos do Egeu, reis seduzidos por rainhas ambiciosas, heróis antigos como Aníbal ressuscitados em metáforas de guerra. Os deuses gregos e romanos surgiam entre linhas como espectros de um passado que, na visão de Nostradamus, estava condenado a se repetir. Tempestades, pragas, frotas afundadas, o apocalipse era um tema recorrente, mas nunca datado. Era sempre iminente, sempre possível, como se o próprio ar estivesse carregado de presságios. Mas o que poucos percebiam era que aquelas visões não nasciam apenas de transe ou inspiração divina. Nostradamus era, acima de tudo, um erudito da catástrofe. Suas fontes? Os anais sangrentos de Suetônio, onde os excessos dos Césares romanos serviam de molde para futuros tiranos. As biografias de Plutarco, onde a queda de impérios se repetia como um eco. Até as profecias de Savonarola, o frade que incendiou Florença com seus sermões apocalípticos, foram saqueadas, não por acaso. As primeiras centúrias reproduzem sequências bíblicas idênticas às usadas pelo dominicano meio século antes. Não era plágio, era estratégia. Se a história era um ciclo de glória e ruína, por que não roubar do passado para prever o futuro? E assim, cidade por cidade, império por império, Nostradamus teceu sua teia. Não importava se falava de Constantinopla ou de uma vila na Provença, de batalhas no Báltico ou de intrigas em Roma. Cada nome, cada referência geográfica era um gancho lançado no tempo.
Quanto mais vastos fossem seus horizontes, mais universal e mais vendável seria seu livro. Afinal, quem não gostaria de acreditar que o destino do mundo estava escrito em versos que, por um golpe de sorte ou de gênio, só ele poderia decifrar? Mas não era apenas em mapas e cronologias que Nostradamus buscava sua matéria-prima. Entre os volumes que manuseava com frequência em sua biblioteca de Salon de Provence, um se destacava como um verdadeiro tesouro de presságios, o Mirabilis Liber, ou Livro Maravilhoso, uma compilação meticulosa de profecias atribuídas a santos, místicos e sábios cristãos desde o século XI. Publicado na França apenas em 1522, quando Nostradamus ainda era um jovem aprendiz de boticário, aquele tomo era uma mina de ouro para quem desejava tecer o futuro com fios do passado. E tecer, ele teceu. Passagens inteiras de suas centúrias ecoam, quase palavra por palavra, os versos do Mirabilis, enquanto outras são reelaborações astutas, como se um médico provençal tivesse destilado o vinho antigo de profecias alheias em um novo licor, mais concentrado e mais intoxicante. Mas como exatamente ele operava essa alquimia textual? Aqui os estudiosos se dividem em dois campos irreconciliáveis. Para seus defensores, Nostradamus era um erudito metódico, sentava-se em sua mesa de trabalho, à luz trêmula de velas, folheando páginas amareladas até que uma frase, um símbolo ou uma imagem o atingisse como um relâmpago. Só então, em estado de concentração quase hipnótica, ele moldava aquelas sementes em quatras envoltos em mistério. Seus críticos, porém, aqueles que enxergam nele mais um charlatão do que um vidente, pintam um quadro bem menos romântico, um homem que abria livros ao acaso, como quem joga os dados do destino e extraía deles fragmentos soltos, costurando-os em profecias com a mesma precisão duvidosa de um adivinho de feira. E o que dizer do estado mental em que essas revelações nasciam? A lenda gostaria de nos fazer crer em um Nostradamus estático, absorto em transe diante de uma chama dançante ou de um cristal escuro, enquanto visões apocalípticas desfilavam ante seus olhos como em um sonho febril. Mas a verdade, crua e desprovida de misticismo, está em suas próprias palavras. Nas poucas cartas e anotações que sobreviveram ao tempo, ele descreve seu método com uma sobriedade quase decepcionante. Buscava apenas a quietude da mente, um silêncio interior que lhe permitisse ordenar as ideias antes de registrá-las em verso. Nenhum demônio sussurrante, nenhuma voz divina, apenas a disciplina de um homem que sabia, melhor do que ninguém, como vender o extraordinário como se fosse divino. Para entender Nostradamus, porém, é preciso mergulhar no caldeirão intelectual do século XVI, uma época em que o próprio conceito de verdade estava em ebulição. Era o alvorecer da revolução científica. Enquanto ele escrevia suas centúrias, Copérnico abalava os alicerces do cosmos ao provar que a Terra não era o centro do universo, mas apenas mais um planeta girando em torno do Sol. As ideias renascentistas, nascidas na Itália dos Médici, transbordavam além dos Alpes, inundando a França, a Alemanha e as terras baixas com um novo espírito de questionamento. Lutero pregava suas 95 teses em Wittenberg, rachando a cristandade ao meio, enquanto navegadores como Magalhães circunnavegavam o globo, provando que os limites do mundo eram muito maiores, e muito mais misteriosos, do que se imaginava. Nesse turbilhão de descobertas, onde cada dia trazia uma revelação capaz de desmoronar dogmas seculares, o esotérico e o científico dançavam lado a lado. E foi nesse palco que Nostradamus entrou em cena, surfando a onda de um fenômeno intelectual que ganhava força, o renascimento do neoplatonismo e do hermetismo. Correntes filosóficas que remontavam aos últimos suspiros do Império Romano, elas prometiam um conhecimento secreto, uma chave para decifrar os enigmas do universo através da astrologia, da alquimia e da magia. Não eram superstições marginais, mas disciplinas sérias, debatidas em universidades e cortejadas por mentes brilhantes. Giordano Bruno, o audaz pensador italiano, fundia astrologia e hermetismo em suas teorias cosmológicas. Na Inglaterra isabelina, homens como Walter Raleigh e John Dee caçavam a pedra filosofal, convencidos de que a transmutação dos metais era não apenas possível, mas iminente. Nostradamus, com sua formação médica e seu olho clínico para os sinais ocultos da natureza, encarnava perfeitamente esse espírito. Se hoje sua obra nos parece um amálgama estranho de ciência nascente e misticismo desordenado, é porque esquecemos que em seu tempo, os limites entre uma coisa e outra eram fluidos, quase inexistentes. A mesma mente que dissertava sobre as propriedades curativas das ervas podia, sem contradição, traçar horóscopos ou decifrar presságios nos astros.
Era esse o solo fértil em que suas profecias floresceram, não como aberrações de um charlatão, mas como produtos legítimos de uma era que ainda não havia escolhido entre a razão e o maravilhoso. E no entanto não é por seu contexto intelectual que Nostradamus é lembrado hoje, mas por uma suposta habilidade de antever os grandes abalos da história. Entre seus acertos mais celebrados está a profecia que, segundo seus adeptos, anunciaria o grande incêndio de Londres em 1666. Um quatrain em particular tornou-se a prova definitiva. O sangue dos justos cometerá um erro. Londres queimada por um relâmpago de 23/6. A antiga dama cairá de seu alto lugar. Vários da mesma seita serão mortos. À primeira vista, a coincidência é arrepiante. O fogo que devorou a cidade começou em uma padaria na rua Pudding Lane, mas espalhou-se com fúria tão avassaladora que pareceu, de fato, um castigo divino. Os versos falam em relâmpago, mas o incêndio não teve origem em uma tempestade, embora o número 23/6 interpretado como 1666, e a menção a uma antiga dama seria a Catedral de Saint-Paul, símbolo da Londres medieval, tenham alimentado teorias por séculos. Os detalhes não batem perfeitamente, não houve um massacre de mesma seita nem a queda de uma figura feminina proeminente. Mas isso pouco importa. Na mente popular, a profecia e o desastre se fundiram, e Nostradamus ganhou mais um troféu para sua galeria de predições cumpridas. Seus versos, porém, reservavam um carinho especial pela terra que o viu nascer. A França, com suas guerras, revoluções e imperadores, seria o palco de suas mais dramáticas visões. E nenhuma delas ressoaria com tanto estrondo quanto a que supostamente anunciaria o surgimento de um homem que mudaria o curso da Europa, Napoleão Bonaparte. Em uma série de quatrains, Nostradamus pinta um retrato sombrio de discórdia civil, seguido pelo advento de um líder cujo nome nunca foi usado por um rei francês. A descrição é tão precisa que parece um retrato falado. De um nome que jamais um rei da França teve. Nunca houve tão terrível um trovão. Itália, Espanha e os ingleses tremem. Napoleão, o corsário que se tornou imperador, encarnava à perfeição aquele perfil. Seu meteórico ascenso, sua guerra contra meias Europa, o terror que seu nome inspirava, tudo parecia saído das páginas das centúrias. Mas será que era mesmo uma profecia, ou apenas a habilidade de Nostradamus em captar o zeitgeist de uma nação condenada a ciclos de violência e glória? Afinal, em uma época de monarcas fracos e ambições desmedidas, quem poderia prever que a França não viveria outra convulsão? E se seus versos são tão familiares hoje, talvez seja porque a história, como um rio, sempre encontra seu leito, e homens como Nostradamus souberam, com maestria, navegar suas correntes. Eis que surge, então, da obscuridade de uma ilha mediterrânea, um homem cuja ascendência era mais italiana que francesa, cuja linhagem jamais havia aspirado ao trono de Paris, e no entanto, seu nome ecoaria como um trovão sobre a Europa. Napoleão Bonaparte, o corsário que se tornou imperador, arrastou a França para guerras que abalaram o continente, desde os penhascos de Trafalgar até as planícies escaldantes da Península Ibérica. Mas será que Nostradamus, em sua sabedoria enigmática, realmente previu sua ascensão? Ou seria mais sensato reconhecer que, em tempos de caos, a história costuma coroar novos senhores, e que entre os vizinhos mais próximos da França, Espanha, Itália e Inglaterra sempre estariam fadados a cruzar espadas com ela? A lógica, afinal, não precisa de profetas para se afirmar. E então chegamos a ele, o nome que ainda hoje faz estremecer a memória do século XX. Adolf Hitler, o homem que, segundo uma das quadras mais citadas de Nostradamus, nasceria das profundezas da Europa Ocidental, de gente pobre, um jovem que, com sua língua, seduziria multidões. Sua fama, diz o verso, se estenderia até o Oriente. Os defensores da profecia apressam-se em apontar as opressões infames descritas nos versos seguintes, a dama adúltera, que alguns interpretam como uma alegoria do nazismo, e o desfecho apocalíptico, a terra tornar-se-á uma horrenda incontinência negra. Conveniente, não? Afinal, que outro período da história moderna se encaixaria tão bem em uma linguagem tão sombria? Mas aqui reside o truque. A história está repleta de tiranos, e a retórica do ódio é tão antiga quanto a própria humanidade. Se Nostradamus acertou, foi menos por visão sobrenatural e mais porque a barbárie, infelizmente, é um script que a humanidade insiste em reencenar. E não param por aí. Os entusiastas das centúrias encontram ecos da Segunda Guerra até nos versos mais ambíguos. Um grande dog expulso de uma cidade surpreso por uma aliança inesperada, seria a França humilhada em 1940, enquanto a Alemanha e a União Soviética, inimigos ideológicos, selavam seu pacto de sangue.
Ou seria apenas mais um exemplo de como a mente humana, ávida por padrões, tece conexões onde só há fios soltos? Até mesmo Hiroshima e Nagasaki são arrastadas para esse jogo de adivinhação. Em duas cidades, flagelos como nunca se viu. Radiação interpretada como peste, fome como praga. Mas convenhamos, a imagem de duas cidades castigadas não é exclusividade do século XX. Desde Sodoma e Gomorra, o simbolismo é recorrente, e Nostradamus, mestre das alegorias, sabia bem como explorá-lo. E assim seguimos, saltando de século em século, colhendo versos soltos como se fossem provas. John F. Kennedy, abatido em Dallas, do alto, o mal cairá sobre o grande homem. Lee Harvey Oswald, o inocente acusado. Mas quem define o que é um grande homem? E quantos inocentes já foram condenados ao longo dos séculos? A ambiguidade é a aliada perfeita da profecia. Ela permite que cada época encontre nela o que precisa ver. Até que chegamos ao dia em que o céu ardia sobre Nova York. 2 pássaros de aço cairão sobre a metrópole, diz a quadra. O céu queimará a 45 graus de latitude. Como não estremecer diante de palavras que parecem descrever, com precisão cirúrgica, as torres gêmeas desabando em chamas? Rios correrão com sangue, eis a guerra no Afeganistão, o Iraque invadido, o preço da vingança. Mas aqui mais uma vez a pergunta se impõe: quantas cidades já arderam na história? Quantas vezes o sangue dos conflitos tingiu os rios? A genialidade de Nostradamus não estava em prever o futuro, mas em escrever de forma tão elástica que qualquer tragédia poderia se encaixar em seus versos. E o jogo continua. 2022, um rei forçado a sair por causa de um divórcio impopular. Seria Carlos III, ainda às voltas com o fantasma de Diana, destinado a abdicar em favor de Harry, um homem que nunca esperou ser rei. Ou apenas mais um exemplo de como, dado tempo suficiente, até as previsões mais vagas encontram seu momento de acerto. A Ucrânia em chamas, o clima em colapso, o Mar Negro fervendo sob um sol implacável, tudo cabe nas centúrias, desde que se ignore a centena de interpretações falhas que vieram antes. Mas e o futuro? Aqui a coisa fica ainda mais sombria. Marte, sonho de Musk e da NASA, seria um fracasso. A luz de Marte se apagara. Uma guerra em 2023, breve mas devastadora. E então o pesadelo definitivo. Tão alto subirá o preço do trigo e do arroz que o homem comerá seu semelhante. Canibalismo, fome, o colapso da civilização. Conveniente não que em tempos de crise climática e tensões geopolíticas, esses versos soem como um aviso? Ou será que, mais uma vez, estamos projetando nossos medos em palavras escritas há 5 séculos? O problema, afinal, não são as profecias, são nós. Nostradamus escreveu em uma época em que ser acusado de bruxaria era uma sentença de morte. Sua linguagem, portanto, tinha que ser críptica, cheia de armadilhas, capaz de se esconder atrás de metáforas. E hoje, séculos depois, seguimos o mesmo jogo. Buscamos nos seus versos não a verdade, mas o espelho de nossas próprias ansiedades. A questão não é se ele acertou. É porque precisamos tanto que ele tenha acertado. Não era apenas a Inquisição que o ameaçava. Nostradamus já havia sentido o peso da suspeita na década de 1530, quando suas ideias foram rotuladas como heréticas. A memória daquele risco ainda ardia quando, anos depois, ele se sentou para escrever suas profecias. E então, com a precisão de um alquimista dosando venenos, misturou línguas como quem prepara uma poção. Francês provincial, italiano, latim e grego, tudo deliberadamente embaralhado. Não era um código para ser decifrado, mas uma cortina de fumaça. Cada palavra podia ser uma armadilha ou um refúgio. Se acusassem seus versos de serem obra do demônio, ele poderia sempre responder: vocês é que estão lendo errado. E é exatamente isso que fizemos por séculos. Tomemos, por exemplo, a menção a Rousseau em seus quartetos. Analistas modernos, ávidos por conexões, saltaram para associá-lo ao filósofo iluminista do século XVIII. Mas Rousseau era um nome tão comum na Provença do século XVI quanto Silva no Brasil de hoje. Ou então a referência a Esther, que tantos insistem em ver como uma profecia velada de Hitler, até descobrirem que Esther era simplesmente o nome antigo para a região do Baixo Danúbio. O jogo de Nostradamus não era prever o futuro, mas explorar nossa necessidade de encontrar padrões onde não há nenhum. Suas palavras são como nuvens, podemos ver nelas um dragão, um rosto ou o apocalipse, dependendo do que já trazemos conosco. E há um detalhe revelador: em quase 1000 quartetos cobrindo supostamente eventos até o ano de 3797, ele cita 9 datas específicas. 9, em 4 séculos de profecias. O resto? Névoa.
Quando questionado, justificava-se com uma teoria cíclica do tempo, onde guerras, pestes e quedas de impérios se repetiriam como estações. Conveniente, não? Se tudo já aconteceu antes, nenhuma previsão pode estar errada. Basta esperar que a história dê uma volta e eis, a profecia se cumpre. Mas a verdade é que Nostradamus não estava descrevendo o futuro, estava inventando um mapa onde qualquer caminho poderia ser o certo. Curiosamente, um texto que hoje consideramos um dos mais influentes dos últimos 5 séculos foi recebido, em 1555, com desconfiança e até medo. Suas centúrias, publicadas em Lyon, eram tão herméticas que muitos suspeitaram mais uma vez de bruxaria. Dizem que a própria esposa de Nostradamus, temendo as repercussões, queimou parte de seus manuscritos mais polêmicos. Mas o medo não impediu que as edições seguintes fossem impressas, primeiro em Lyon, depois em Paris, à medida que o mistério em torno do livro alimentava sua fama. Quando morreu na década de 1560, Nostradamus deixou sua obra inacabada. Das 10 centúrias planejadas, apenas 9,5 foram concluídas, totalizando 942 quartetos. Alguns especulam que os poucos versos adicionados póstumamente em 1568 sejam de outro autor, mas a essência e a ambiguidade permanecem intactas. E aqui está o paradoxo. O homem que hoje associamos quase exclusivamente a profecias apocalípticas era, na verdade, um polímata obsessivo. Enquanto a Europa ardia em guerras religiosas, ele se debruçava sobre hieróglifos egípcios em Ouro Apolo, um tratado de 182 epigramas baseado nas obras de Orapolo, um erudito grego do século V. Nostradamus não dominava o egípcio antigo, ninguém o fazia na época, mas isso não o impediu de especular sobre símbolos que só seriam decifrados 3 séculos depois, com a Pedra de Roseta. Era como se, enquanto uns buscavam Deus nos céus, ele procurasse respostas nas areias do Nilo, mesmo que essas respostas fossem ininteligíveis. Nem mesmo a medicina, sua primeira paixão, escapou de sua pena. Em 1555 publicou um livro de receitas que hoje nos soaria estranho, um manual onde remédios, cosméticos e conservas se misturavam em uma mesma alquimia doméstica. Óleo de noz moscada servia tanto para temperar um ensopado quanto para embelezar o rosto. Um elixir para branquear dentes podia ser seguido por uma poção afrodisíaca. Era a mentalidade de um homem que via o corpo humano como mais um território a ser decodificado, assim como o futuro, assim como os hieróglifos. Até sua tradução parafraseada de Protreptico, texto médico do Romano Galeno, revelava essa obsessão. Para Nostradamus, o conhecimento não era um fim, mas uma ferramenta. E se suas profecias nos fascinam até hoje, não é porque ele enxergava além do tempo, mas porque soube transformar a incerteza em um espelho onde cada época enxerga seus próprios medos. Mas não foi apenas o domínio das palavras que alçou Nostradamus à fama nos anos 1550. Sua erudição, agora vertida em almanaques, tratados médicos, é claro, nas centúrias, transformou de um médico de peste respeitado em um oráculo consultado pelos mais poderosos da França. A corte real, que outrora o ignorara, passou a buscá-lo com uma mistura de temor e fascínio. E o homem que decifrara os humores do corpo humano estava prestes a decifrar os humores de uma rainha. Tudo começou em 1533, quando Henrique, herdeiro do trono francês, desposou Catarina de Médici, uma florentina que trouxe consigo não apenas o sangue de uma das dinastias mais astutas da Europa, mas também a paixão renascentista pela astrologia, pelos presságios e pela arte de antever o futuro. Quando, em 1547, Henrique tornou-se Henrique II, Catarina ascendeu ao posto de rainha consorte, e com ela veio uma corte que já não via os astros como mera curiosidade, mas como um mapa de poder. Em 1555, ao deparar-se com o almanaque de Nostradamus para aquele ano, ela encontrou algo mais do que previsões climáticas, uma advertência velada. Um dos quartetos sugeria um perigo iminente à família real, bastou isso. A rainha, que não acreditava em coincidências, mandou chamar o profeta de Salom. O encontro poderia ter sido seu fim. Afinal, quem ousaria anunciar desgraças a uma rainha sem temer a ira real? Mas Nostradamus, que já escapara da peste e da Inquisição, soube dosar o mistério com a prudência. Recebido não como um charlatão, mas como um sábio, ele deixou Catarina intrigada, e mais importante, dependente. A partir daí, a correspondência entre eles tornou-se regular. A rainha pedia conselhos sobre o futuro, e o vidente respondia com enigmas que só o tempo desvendaria. Até que em 1559, o destino pareceu confirmar sua arte. Henrique II, o leão mais velho, morreu em um torneio, quando uma lança estilhaçada lhe atravessou o olho, exatamente como Nostradamus previra anos antes.
O jovem leão vencerá o mais velho em campo de batalha singular, perfurará seus olhos em uma gaiola de ouro. A profecia, antes vista com ceticismo, ganhou o peso de um selo divino. Com a morte do rei, Catarina assumiu a regência em nome de seus filhos ainda crianças. E Nostradamus, de mero conselheiro ocasional, tornou-se peça-chave no tabuleiro do poder. Nomeado conselheiro real e médico pessoal do jovem Carlos IX, recebeu não apenas uma pensão generosa, mas algo ainda mais valioso, a proteção da coroa contra as acusações de heresia que sempre pairaram sobre homens como ele. Afinal, em uma França às vésperas das guerras religiosas, prever o futuro podia ser tão perigoso quanto invocá-lo. O sucesso, porém, não se media apenas em títulos. Nos anos 1550, Nostradamus e sua esposa, Ana Ponsardi, investiram em um projeto ousado, o Canal de Crapone, uma obra de engenharia que levaria a água do rio Durance até Salon de Provence, transformando terras áridas em campos férteis. Com uma participação modesta apenas 1/3 do empreendimento, o vidente provou que seu gênio não se limitava aos astros, também sabia ler o solo. O canal, um sucesso, estendeu-se depois até o Ródano e o Mediterrâneo, e seus dividendos, somados às pensões reais e aos direitos autorais de suas obras, garantiram à família uma vida confortável, embora longe do Fausto. A casa onde moravam em Salon, a mesma que ainda hoje resiste ao tempo, atesta isso, era a morada de um homem próspero, mas não de um magnata. No entanto, nem mesmo o favor real o livrou por completo das armadilhas de sua época. Nos anos 1560, já doente e combalido pela gota, uma enfermidade que lhe inflamava as articulações em crises de dor atroz, Nostradamus foi brevemente preso em Marignane por ordem do bispo local. O motivo? Não era heresia nem magia negra, mas algo quase cômico. Havia publicado um almanaque sem a bênção eclesiástica. Em uma França onde a igreja esquadrinhava cada palavra em busca de sinais de dissidência religiosa, até um vidente da corte podia ser pego em falta. Felizmente sua prisão foi curta. A igreja, afinal, não ousaria desafiar abertamente a rainha que o protegia. Mas a gota, essa sim, era uma inimiga implacável. Com o tempo a doença evoluiu para edema, inchaço que lhe roubava a mobilidade e transformava cada passo em tortura. No verão de 1566, já reduzido a uma sombra de si mesmo, Nostradamus pôs suas coisas em ordem. Redigiu um testamento que, embora não revelasse uma fortuna extravagante, deixava clara a solidez de seu legado, uma família amparada, uma obra imortal e a certeza de que sua morte, como sua vida, seria mais um enigma a alimentar a lenda. Na noite de 1º de julho, ou talvez nas primeiras horas do dia 2, ele se apagou. Dizem que na véspera ter-se-ia despedido de seu secretário, Jean de Chavigny, com uma previsão macabra: não me encontrará vivo ao amanhecer. Conveniente demais para ser verdade? Talvez. Mas a história, como sempre, preferiu a versão que melhor servia ao mito. Afinal, que melhor epitáfio para um profeta do que uma morte anunciada? 2 anos depois, quando a primeira edição completa das profecias foi publicada, o relato de sua própria previsão mortal só fez avivar o fascínio pelo homem que, mesmo depois de morto, parecia brincar com o tempo. E foi justamente nesse solo fértil de desgraças que o culto a Nostradamus floresceu como nunca no século XX. De repente suas quadras empoeiradas foram exumadas como prova de que ele antevira Hitler, as bombas atômicas e o assassinato de Kennedy. Não por acaso charlatães e médios surgiram como cogumelos após a chuva, jurando se comunicar com o francês do além-túmulo por meio de hipnose. Os livros sobre ele, publicados em massa entre as décadas de 1960 e 1980, não eram apenas reflexo do fascínio pela magia negra e pelo ocultismo da época, eram combustível para uma lenda que já ardia há séculos. Cada página escrita sobre Nostradamus parecia menos um estudo e mais um ritual de invocação, transformando-o em um oráculo eterno, sempre à espreita nos bastidores da história. Mas a maré virou. A partir dos anos 1990, uma onda de ceticismo arrastou consigo o véu de mistério que envolvia o profeta. Estudos rigorosos começaram a desmontar, peça por peça, o mito do vidente infalível. Afinal, o que são suas profecias senão um emaranhado de versos tão vagos que poderiam se encaixar em quase qualquer catástrofe? O próprio Nostradamus ironicamente parece ter previsto essa desconstrução. Suas palavras, como névoa, dissipam-se ao menor sopro da razão. E no entanto, aqui está o paradoxo. Mesmo desmascarado, ele permanece mais vivo do que nunca. Hoje Nostradamus é um gigante da cultura pop, um nome que ecoa em livrarias, telas e até em games.
Pouquíssimos o leram de fato, suas centúrias são um labirinto de arcaísmos e imagens obscuras, mas quase todos sabem quem ele foi. Basta pronunciar seu nome para que surjam na mente visões de um homem encurvado sobre pergaminhos, traçando com tinta o roteiro dos pesadelos humanos. Não à toa seu legado se espalhou como praga. Dezenas de best-sellers exploram, ou exploraram, suas supostas previsões, documentários, séries e até um filme narrado por Orson Welles, The Man Who Saw Tomorrow, título que soa como uma sentença, o retratam como o arquiteto dos medos modernos. Até os videogames o recrutaram. Em Assassin's Creed, o jogador decifra enigmas atribuídos a ele, como se Paris guardasse entre suas pedras os segredos que Nostradamus sussurrou ao vento. Eis a ironia final. O homem cuja vida real é um quebra-cabeça de lacunas, especialmente seus primeiros anos, tornou-se imortal justamente por aquilo que não foi. Porque, afinal, o que sabemos de concreto sobre Michel de Nostredame? Que não era um místico de berço, mas um médico pragmático cujos poderes contra a peste se resumiam a medidas de higiene que hoje nos parecem óbvias. Suas famosas pílulas de rosa não tinham magia alguma, seu verdadeiro talento era evitar que os doentes se amontoassem em valas comuns. O sucesso financeiro que obteve como Plague Doctor, no entanto, lhe deu algo mais valioso que ouro: tempo. Tempo para viajar, para conversar com eruditos, para mergulhar em livros, e acima de tudo, tempo para observar a morte em sua forma mais crua. Porque é disso que suas quadras são feitas, não de presságios divinos, mas da sombra alongada de um homem que viu demais. Famintos morrendo às portas das cidades, corpos empilhados como lenha, o cheiro de carne podre misturado ao incenso das igrejas. Como não escrever sobre o fim dos tempos quando se carrega nas costas o peso de tantos fins prematuros? Seus versos não são janelas para o futuro, são espelhos embaçados de um passado que ele não conseguia esquecer. E é essa obsessão por guerra, fome, pragas e fogo que os tornou atemporais. Afinal, quem se lembraria de um poeta que cantasse tecidos ou carpintaria? Mas um profeta do Apocalipse? Esse sim, é um personagem que a humanidade insiste em manter vivo, como se, ao decifrar seus enigmas, pudéssemos domar o caos que nos cerca. E aqui está o truque genial de Nostradamus. Ele escreveu de forma tão ambígua que, dado tempo suficiente, qualquer tragédia parece cumprir suas palavras. Um incêndio em Notre-Dame? Ele previu. Uma pandemia global? Está tudo nas quadras. Como um oráculo antigo, suas frases são elásticas o bastante para se esticarem sobre séculos de história, vestindo cada era com o manto da profecia. Não é à toa que 500 anos depois, ainda há quem as revire em busca de sinais, não porque sejam verdadeiras, mas porque precisamos acreditar que alguém, em algum lugar, soube o que viria. Talvez seja esse o seu maior legado, não a capacidade de adivinhar o futuro, mas a de revelar nosso desespero por controlá-lo. E você? Acha que suas palavras são eco de um dom sobrenatural, ou apenas o reflexo de nossa própria sede por respostas?